nós estamos a passar uma crise de liquidez enorme. Não há entradas em bolsa e há muito menos exits, e de repente a equipa legal do banco começa a ser muito lenta a responder a cada iteração. Nós sem perceber o que é que se estava a passar, e de repente dá-se a implosão do Banco Espírito Santo. Portanto, parou tudo. Com as alterações regulatórias a nível europeu, ficou muito caro na altura para os bancos investirem em fundos de venture capital. Muito caro em que sentido? Na prática, por cada euro que pusessem, que comprometessem no fundo, tinham que guardar 4 euros num cofre, alguns lá atrás. Tudo que são knowledge-based services, que são, em teoria, pelo menos endereçáveis por AI, e que não eram até há 4 ou 5 anos atrás, representam um mercado que é potencialmente 10 vezes maior que toda a indústria de software nos Estados Unidos. Acho que é escusado as empresas tentarem impedir que os seus developers usem AI. Isso não vai acontecer, é tentar parar o vento com as mãos. Qual é que é a diferença entre um venture studio como a Laika, um venture capital ou um angel investor? Nós acreditamos que quando atiras dinheiro aos problemas, o dinheiro desaparece e os problemas ficam. E o teu maior problema enquanto empreendedor numa fase inicial é correr todo o processo de investigação, validação, até conseguires lançar a tua startup com sucesso ao mercado. E nós acreditamos que este problema não é resolvido única e exclusivamente com dinheiro. O que nós fazemos na Laika é ajudar toda essa caminhada do empreendedor de forma a que perca menos tempo e consiga validar todos esses passos. E, portanto, mais do que dinheiro, é experiência. E nós acreditamos que, desta forma, os empreendedores conseguem ter muito mais sucesso para resolver este problema. Se vocês se identificam com o que a Laika Ventures propõe, vão ao site deles, laikaventures.co, ou no site que está na descrição, e vejam como é que eles vos podem ajudar e entrem em contacto. Vamos para o episódio. Tu não começaste em VC? Ou seja, a tua carreira é mais científica até. Eu comecei por fazer ciência e por estudar ciência. Andei a estudar física. E depois, como é que aparece a VC na tua vida? Comecei a fazer física e a fazer investigação, e fui para Oxford fazer um doutoramento, e era em física teórica, portanto uma coisa mesmo muito de alto nível, digamos assim. Não era física aplicada, muita matemática e tal. E diverti-me imenso, mas rapidamente percebi que aquilo era demasiado longe da Terra para querer fazer disso uma carreira. E só que não sabia o que é que um físico podia fazer fora de física, que eu, para mim, tinha sido muito natural seguir a carreira só de ciência. Só pelo desafio académico, intelectual. Sim, eu gostava daquilo, e são matérias que gosto e ainda hoje sigo muito, etc. Mas fazer disso um modo de vida, para ser tão removido do aspecto terreno da nossa vida, achei que não era a escolha que eu queria fazer. E não sabia o que é que um físico podia fazer, então descobri de repente que as consultoras estavam abertas a receber malta com perfil académico e com perfil científico. Portanto, na prática, queriam pessoas que eles achassem que tinham cabeça para resolver problemas. E então entrei para a consultoria, na altura para a Anderson Consulting, hoje a Accenture. E portanto eu tive no total para aí 13 anos em consultoria, na Accenture, na BCG, pelo meio fiz o MBA, etc. E depois na BCG, que era uma consultoria mais estratégica do que era na Accenture, estava ali num ponto da carreira em que, fico aqui, e isto é bastante. BCG é sempre esse tipo de consultoras, são muito exigentes, é muito trabalho, mas é uma carreira certinha, aquilo vai encarreirado. E portanto já se sabe, ou não tens performance e portanto sais, ou se tens, aquilo é muito certinho, vai correr bem. E portanto estava naquele ponto que vou continuar aqui e vou ser, daqui a 2 anos, já tinha algum grau de senioridade, portanto daqui a 2 anos sou sócio na BCG, no escritório. E será que é isso mesmo que eu quero fazer? E sobretudo um papel de um sócio numa consultora torna-se muito comercial, que é uma coisa que vendas. Que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. A entrega de consultoria é gira, porque o gajo farta-se de aprender e anda a estudar problemas e a procurar soluções, mas vai-se tornando cada vez mais
politizado e cada vez mais comercial à medida que se avança na carreira. Pois. E pá, então também achei que aquilo não era para mim a longo prazo, tinha sido uma grande escola. E depois foi por acidente. Uma amiga que era minha colega da MBA conhecia desde há anos o Joaquim Servo Rodrigues, portanto, o fundador da Armilar. Na altura era ele o único sócio sénior, ainda dentro da esfera do Banco Espírito Santo. Também pode ser uma história a explorar um bocadinho. E ele estava à procura de formar uma equipa de pessoas mais sénior para levar o projeto para a frente. E portanto ela apresentou-nos, nós encaixámos muito bem. Eu não sabia o que era VC, tinha uma ideia muito teórica e romantizada do que era VC. Andei naquele verão, fartei-me de ler coisas e de aprender sobre VC, e decidi aceitar o desafio. E numa de ok, isto deve ser giro, vou experimentar o que é que isto é. Já lá vão quase 16 anos. Mas era claro na altura, tanto para eles como para ti, qual é que seria o teu papel e o que é que tu trazias que eles até então não tinham? Sim, eles eram essencialmente o Joaquim, e ele já era parte do plano, portanto aquilo era a Espírito Santo Ventures na altura, estava dentro do universo do Banco Espírito Santo. E já era o plano, isto é muito antes de todos os problemas que aconteceram com o Banco Espírito Santo, e já era o plano de tornar a entidade independente, portanto separar-se do banco, torná-la autónoma, independente, etc. E portanto ele entendia que precisava de uma equipa de pessoas mais séniores ao lado dele para fazer isso, e portanto o meu papel ao juntarmos já era ajudá-lo a trazer também senioridade para a equipa, mas estrutura e formalismo nos procedimentos, etc. E depois consegui montar uma equipa que conseguisse fazer uma saída do banco e levar o projeto para a frente e crescer. Mas, portanto, era para trabalhar ao lado dele. Enfim, e o perfil de consultor de facto é bastante útil. O perfil de consultor é bastante útil. E no tipo de investimentos que a Armilar faz, um background técnico de engenharia ou ciência é bastante útil também, porque dedicamos muito a fazer investimentos com uma base tecnológica muito forte. Ok. Para mim deu-me um gozo tremendo quando na altura estávamos a fazer bastantes investimentos em áreas de energias renováveis, etc. E dei por mim a levar para o escritório livros da faculdade de física. Finalmente isto vai ser útil para alguma coisa. E deu-me um gosto tremendo. E de facto já lá vão 16 anos e tenho a noção de ter havido ali uma altura em que de repente por mim a pensar, isto já não é um passo na carreira de nada, isto é que eu gosto de fazer. E portanto já não penso no trabalho nem que estou como pensava até aí, como um passo para qualquer coisa a seguir. Não, isto é que é. E isso é incrível porque tira um peso enorme dos ombros. Claro. Agora estou a fazer aquilo que quero fazer para sempre. Mas eu tenho uma dúvida aí, que é, eu acho que há muito uma dualidade entre o mundo mais corporate, tipo as consultoras, e o que é o mundo mais de startups, que é um bocadinho mais scrappy, e os fundadores, muitos deles às vezes são miúdos que saíram da faculdade ou trabalharam noutra startup e portanto não têm esses anos de consultoria que dá algum traquejo. Vocês no início sentiam-se desligados desse mundo, ou seja, não havia essa barreira? Não havia, e isso, a realidade do que é a maturidade do sistema empreendedor em Portugal evoluiu imenso, claro. Portanto, eu entrei para lá em 2009 e evoluiu muitíssimo. E na altura que eu entrei ainda havia um bocadinho, eu diria não da nossa parte de investidores, que nos tentávamos aproximar muito dos empreendedores, e conseguíamos fazê-lo e sempre o fizemos. Mas mesmo da parte, sobretudo, aliás, da parte dos empreendedores que nos abordavam, ainda por cima, porque tínhamos o envelope Banco Espírito Santo por trás,
e que era um envelope apenas aparente de facto, porque funcionávamos de forma completamente autónoma, decisões completamente independentes. Nunca fomos um corporate VC, no sentido em que não servíamos nenhum propósito do banco. Posso depois contar um bocadinho a história, mas a Espírito Santo Ventures foi criada com o propósito de ser um VC financeiro puro. Portanto, não havia nenhum propósito estratégico do banco que a entidade tivesse a servir, ao contrário do que seria um corporate VC normal. Mas era detido a 100% pelo Banco Espírito Santo. E, portanto, os próprios empreendedores, quando nos abordavam nessa altura, viam-nos como parte desse universo, e isso no início, no contacto inicial, até poderia criar algum distanciamento. E portanto cabia-nos a nós, e acho que conseguimos fazer bem, quebrar esse gelo e essa barreira, e mostrar que estávamos ali para trabalhar com os empreendedores. E repito, acho que o fizemos bastante bem. Temos uma relação de facto de muita proximidade com as pessoas cujas empresas nós apoiamos. Mas no dia a dia, o facto de, por exemplo, o teu background não ser numa startup, sentiste que alguma vez isso foi um entrave? Não, acho que as pessoas distinguem muito bem entre o que é o papel de um fundador e de um empreendedor e o papel de um investidor, que são perfis diferentes. Eu digo sempre que tenho uma admiração incrível pelos empreendedores, que eu acho que é um papel dificílimo, claro, e que eu não sei se seria capaz de fazer, e portanto sinto-me bastante mais confortável no meu papel de investidor. Acho que os empreendedores são realmente os heróis. O investidor tem um portfólio de muitas, não é? Portanto, consegue aceitar os murros no estômago, que são muitos, de uma forma diferente. O founder tem um portfólio de e bem sabemos o risco que isso é. Mas portanto, sendo papéis naturalmente diferentes, e as pessoas, tanto os fundadores como os investidores, sabendo qual é que é o papel que desempenham, sabem criar e gerir essa relação. E isso não é motivo de barreira. Pelo contrário, se nós pensarmos nas viagens mais longas que já fizemos dentro do nosso portfólio, a OutSystems e a Feedzai, nós investimos muito cedo, não é? Na Feedzai fomos o primeiro cheque quando eram os 3 fundadores incubados no IPN. A OutSystems não foi tão cedo, mas foi ainda ali antes da Series A. Já passaram estes anos todos, as empresas já são aquilo que são hoje, já têm grandes investidores, as KKRs e as Goldman Sachs, etc. E nós continuamos lá, continuamos a fazer parte do board das empresas. E porquê? Nós só investimos lá no início, não fizemos nada numa ronda investida pela KKR. Sim. Mas nestes 2 casos, o Paulo e o Nuno querem e gostam de nos ter lá ao lado deles, porque percebem que fizemos esta viagem toda com eles, tivemos nos bons e nos maus momentos ao lado deles, no nosso papel enquanto investidor. Portanto, nunca nos substituímos ao fundador, mas cada um no seu papel, a desempenhar e a contribuir para o desenvolvimento das empresas. E portanto, acho que não existe essa diferença tão grande como tu estás a descrever, mas cada um tem o seu papel, e portanto não há uma ingerência. Nós nunca nos substituímos aos founders. Aquilo que procuramos ser e que qualquer bom investidor deve procurar ser, no meu entendimento, é um sparring partner. Tens um problema enquanto founder, eu sou das primeiras pessoas a quem tu podes telefonar. Pode ser um problema de ajuda-me a recrutar alguém, ou tenho um problema em casa que não estou a conseguir compatibilizar, ou um problema mais estratégico. Eu não sei necessariamente a resposta, mas pelo menos já vi muitas realidades diferentes, e posso tentar bater umas bolas contigo e ajudar-te a encontrar uma resposta, ou pelo menos direcionar-te para uma pessoa certa, ou para uma área qualquer que tenhas que desenvolver para procurar a resposta. E portanto essa relação simbiótica acho que é absolutamente importante para um investidor desenvolver com um fundador, e o fundador saber também o que é esse papel. Bem, chegamos ao nosso Like a Moment, em que temos sempre uma pergunta específica para o nosso convidado, e a pergunta que nós temos hoje é: da experiência que tu tens, qual é que é, se tivesse de escolher um fator que
como principal e mais frequente para levar que leva ao falhanço de startups super early stage? Eu acho que um fator que kind of sums it all up é validação comercial. Ok. É muito importante que um empreendedor determine qual é que é o momento em que tem um mínimo de viável para de facto comprovar a validação comercial do seu produto, e essa validação comercial resolve muitas coisas. Desde logo, revenue, mas isso é a melhor fonte de financiamento, certo. É sempre revenue, mas nem sequer estou a falar exclusivamente de revenue, enquanto validação não é necessariamente revenue. Mas uma validação comercial desbloqueia toda uma série de problemas a nível de potencial financiamento, mais ou menos de revenue, mas de acreditação e de credibilização dentro da indústria. E um fator que é relativamente comum de falhança é de facto não se levar a mercado um produto que já esteja suficientemente maduro para tentar ter essa validação comercial. Portanto, o gastar demasiado tempo e energia a tentar aperfeiçoar uma coisa que se calhar não tem de ser aperfeiçoada para uma primeira validação, e de proximidade com o potencial cliente na validação do seu produto. Okay. Se conseguir essa validação, desbloqueia uma série de problemas. Chamado Product Market Fit, não é? Enfim, mais ou menos. Esse virá mais à frente, mas pelo menos um primeiro grau de validação. Ok. Acho que é exatamente nestes pontos que a Leica Ventures vos ajuda. Portanto, se vocês estão a trabalhar num projeto, têm um MVP e querem chegar ao mercado, vão até leicaventures.co ou ao primeiro link que está na descrição e vejam como é que eles vos podem ajudar neste passo que é tão fundamental para o vosso sucesso. Vamos para o episódio. Então, como é que foi fundada a Armilar? Ou seja, é normal os VCs começarem dentro de bancos, por exemplo? Não é muito normal. Okay. Hoje em dia não é de todo normal. Portanto, a Armilar, enquanto Espírito Santo Ventures, nasceu no ano 2000. Já tem muito tempo. Já são 25 anos. E nasceu pela mão do Joaquim, que eu já referi, que na altura... Portanto, ele já trabalhava para o banco e era responsável pelos canais digitais, e ele, acho que foi o primeiro home banking em Portugal que ele lançou, etc. Portanto, tinha, dentro do ambiente corporativo, tinha um gene bastante empreendedor, e propôs à administração do banco criar uma unidade de VC, porque andou a estudar também e percebeu que era uma coisa gira. Portanto, estamos a falar finais dos anos 90, booms na internet, portanto, já pensado para fazer investimentos em áreas de tecnologia, onde ele estava bastante confortável. Ele tem um background também de engenharia, eletrotecnia, e curiosamente a área de investigação dele nos anos 80, 90 foi redes neurais, okay. Portanto, teor bastante tecnológico. Portanto, ele propôs à administração criar esta unidade. Foi aceito pela administração e convidaram-me para estar à frente dessa unidade, e portanto na altura, vamos falar mais ou menos no ano 2000, mesmo ali no rebentar da bolha da internet, a Espírito Santo Ventures fez, como devem imaginar, não havia propriamente muitas oportunidades de investimento na Europa, muito menos em Portugal. Claro. O ecossistema empreendedor europeu era quase inexistente. E ninguém na equipa sabia muito sobre VC. E então o banco foi muito instrumental, na verdade, para abrir uma série de portas nos Estados Unidos, e portanto muitos dos investimentos iniciais da Espírito Santo Ventures durante a primeira década foram os Estados Unidos, e mais de metade do portfólio era Estados Unidos. E isso foi completamente instrumental para aprender sobre VC, para investir lado a lado com investidores muito mais experientes que nós, estar no boards em boards com VCs muito mais experimentados, e depois criar também um bocadinho de rede nos Estados Unidos, que até ao dia 2 nos continua a ser muito útil. Nós conseguimos trazer investidores americanos para empresas portuguesas, por exemplo, claro, porque criamos essa rede e temos esse historial de pessoas que nos conheceram e confiaram em nós. Foi só de facto mais tarde, quando os ecossistemas europeus e o português em particular começaram a desenvolver-se, então começámos a trazer essa experiência para cá. Sim. E a investir. Hoje em dia estamos totalmente focados na Europa e fazemos, como é evidente, muito em Portugal e Espanha também. Okay. Mas portanto foi criado nessa altura dessa forma.
o banco era um investidor em cada um dos fundos, mas não era o único e, portanto, tinha que ir ao mercado à mesma levantar dinheiro de investidores privados. Ou seja, para criar o fundo que tem, imaginamos, 50 milhões para depois vocês conseguirem investir durante os próximos 10 anos, o banco punha uma parte, mas vocês tinham depois de ir fazer fundraising. Sim. O primeiro fundo, de facto, nem era bem um fundo, portanto, os primeiros investimentos foram feitos a partir do balanço do banco, diretamente, portanto, não era um fundo, mas rapidamente, e porque as coisas correram bem, portanto, apesar do rebentar da bolha da internet, as coisas correram bastante bem. Correram bem ao ponto de se chegar à conclusão, ok, isto foi uma boa experiência, agora bora lá criar um fundo a sério. E, portanto, a partir daí, e portanto, a falar de 2005, 2006, e a partir daí, de facto, o banco era um dos LPs do fundo, mas tínhamos que ir ao mercado a fazer o levantamento do resto dos fundos. E, portanto, já a operar como um VC normal. Sem uma influência estratégica do banco. A partir de um determinado momento e depois da crise financeira de 2007, 2008, e foi quando eu me juntei, por isso é que já era esse propósito, com as alterações regulatórias a nível europeu, ficou muito caro na altura para os bancos investirem em fundos de venture capital. Muito caro em que sentido? Na prática, por cada euro que que comprometessem num fundo, tinham que guardar 4 euros num cofre, alguns lá atrás, por causa do perfil de risco e dos rácios de capital que tinham de manter, etc. E, portanto, tornou-se evidente para nós que o banco para a frente não seria um investidor de referência. Ora, até esse ponto, nós tínhamos sempre conseguido completar os fundos, portanto, para além do investimento do banco, com pequenos investidores nacionais, mas nunca com nenhum outro investidor institucional. Um fundo de fundos, ou um fundo de pensões, ou grandes investidores. E porquê? Porque, na prática, no papel, éramos uma equipa cativa do banco. Um investidor institucional experimentado, com experiência em investimento em fundos de venture capital, sabe reconhecer o que é que está a investir e está a investir essencialmente numa equipa, não é? Eu estou-lhe a vender um projeto, olha, não sei exatamente em que é que vou investir, estou a angariar fundos para investir nestas áreas, com esta tese, mas não sei exatamente o que é que vou encontrar. E são, evidentemente, ciclos de vida muito longos, não é? O fundo tem no mínimo 10 anos. E, portanto, um investidor institucional experimentado ao investir num fundo está a investir na equipa e na crença que tem que esta equipa consegue desempenhar e fazer aquilo que está na equipa do fundo. Na equipa do fundo. Na equipa de gestora do fundo. Ora, nós, enquanto equipa cativa do Banco Espírito Santo, havia sempre o risco do banco dizer, pá, não, hoje o Joaquim ou o Pedro sai daqui e vou pô-lo como diretor da unidade não sei onde. E isso era um risco que os investidores institucionais não podem correr. Claro. E, portanto, nós não tínhamos acesso a outros investidores institucionais que pudessem ser âncoras de fundos que levantássemos. O banco, enquanto banco que era, não estaria disponível para continuarem a apoiar os fundos porque era muito caro para eles por causa dos rácios de capital. A conclusão era óbvia, tínhamos que ser independentes para poder aceder a outros investidores institucionais. E então, portanto, quando eu entrei para a Espírito Santo Ventures já era com esse desígnio, e então começámos a montar e a trabalhar isso. Em 100 e não sei quantos anos de história que o Banco Espírito Santo tinha, nunca tinha havido um management buyout. Nunca. Portanto, não era uma coisa normal e fácil de propor à administração do banco, mas montámos a coisa, propusemos, negociou-se, etc. Chegámos a um acordo e estávamos em plena documentação a redigir os contratos e de repente a equipa legal do banco começa a ser muito lenta a responder a cada iteração. Nós não percebemos o que é que se estava a passar. E de repente dá-se a implosão do Banco Espírito Santo. Portanto, parou tudo. Como deve imaginar, nós não éramos propriamente uma prioridade alta na lista de problemas que o banco tinha para resolver. E portanto levou algum tempo até conseguirmos ter algum tempo de antena com a nova administração, ou as novas administrações do banco, porque mudaram 2 ou 3 vezes nesse período conturbado. Fomos realmente apanhados ali um bocadinho no meio da tempestade, o que atrasou bastante o processo, mas acabámos por ter esse tempo de antena. Acabámos por voltar a explicar o que é que estávamos a fazer e então foi-nos dada a carta branca para ir para continuar esse processo.
mas com uma dificuldade adicional que fazia todo o sentido, que era, o banco naquele momento tinha uma questão grande de liquidez e tinha uma exposição grande nos fundos que nós estávamos a gerir. Portanto, nós tínhamos para aí 200 e poucos milhões em fundos sob gestão, em que o banco era o maior investidor. E portanto o banco disse, olha, eu deixo-vos fazer um management buyout, mas com a condição que tem que encontrar compradores para as posições que nós temos nos vossos fundos, porque a liquidez dá-me jeito. Portanto, ajudem-me a resolver o problema que eu deixo resolver o vosso. O que fazia todo sentido, mas que abriu um novo desafio que nós nunca tínhamos sequer pensado, que é de facto ir à procura de investidores para tomar essa posição que o banco tinha nos nossos fundos. E isso levou tempo, mas foi bem sucedido. Portanto, trouxemos um sindicato de 15 novos investidores para os fundos que tínhamos. Foi um período difícil porque durante este período que levou, no total levou para aí 3 anos e meio, isto tudo que eu estou aqui a resumir, em que esgotámos a capacidade dos investimentos dos fundos que estávamos a gerir e em que estávamos formalmente proibidos de fazer fundraising. E portanto estavam formalmente proibidos? Porque o banco, que era neste momento um banco já do Estado, naquele fundo de resolução, não nos permitia, enquanto equipa do banco, que fôssemos ao mercado fazer fundraising numa altura em que o banco estava com problemas de liquidez. E portanto eles eram os nossos acionistas, donos, portanto era uma instrução. Mas ainda eram, não é? Ainda eram nessa altura, portanto. E também devia ser difícil para um investidor olhar e pensar, eles são uma equipa de um banco que está a implodir, que eu não vou meter ali o meu dinheiro. Claro. Na verdade até é mais sutil que isso, porque nós, na altura em que estávamos nessa tal negociação dos contratos, começámos logo a fazer um levantamento do novo fundo. Trouxemos um investidor, o Fundo Europeu de Investimento, para comprometer papéis assinados e depois parou tudo. E portanto tivemos de parar esse fundraising. Mas portanto foi ali um período em que nós não tínhamos capacidade de novos investimentos, em que tivemos de fazer um esforço para nos mantermos, enfim, relevantes no mercado, apesar de não termos essa capacidade. E acho que conseguimos, mas foi um período delicado em que a incógnita quanto ao futuro era enorme. E isso acaba por ser engraçado e reforçar a equipa, porque foi durante este período, todos nós, mais uma vez, um período de 3 anos e meio, não é? Portanto, todos nós com famílias para tratar e com uma carreira para pensar, e todos nós, depois de termos fechado isto, tivemos um jantar para celebrar isso e tal. Todos nós tivemos oportunidades de sair e ir fazer outra coisa, e ninguém iria levar a mal, porque já fomos para ali e tentámos, não deu, voltámos para ali e estaca zero. Portanto, não é propriamente o desistir a meio, não, já tentámos e não deu. Mas de facto ficámos lá todos, e inclusivamente já agora eu referi que o Fundo Europeu de Investimento já tinha feito um compromisso antes. Depois de nós concluirmos a saída do Banco Espírito Santo, e foi aí que nasceu o nome Armilar, retomámos esse fundraising. E os novos investidores que trouxemos para esse fundraising, para esse novo fundo, faziam o seu due diligence, e dos pontos de due diligence era falarem com o Fundo Europeu de Investimento. E só recordando, estamos a falar de 3 anos e meio, 4 anos de intervalo entre o momento em que o Fundo Europeu de Investimento fez o seu primeiro commitment até este dia, até essas calls de due diligence. E o que depois nos reportavam era que o Fundo Europeu de Investimento lhes dizia: tudo o que nós tínhamos feito na altura há 3 anos ou há 4 anos atrás de avaliação do que é o mercado, da avaliação da equipa, da tese de investimento, etc. Tudo isso, se alguma coisa está reforçado porque o ecossistema também se desenvolveu mais nestes 3 ou 4 anos, portanto, tudo isso mantém-se válido. Agora temos um data point que não tínhamos na altura e que é mais importante que tudo isto, que é estes gajos tiveram aqui, fizeram uma travessia do zero do caraças, ninguém se foi embora, estão cá os sócios todos, está cá a equipa toda, e portanto é um sinal de coesão e de longevidade da equipa que não tínhamos antes, e que isso é muito mais importante que tudo o resto. Portanto acabou até por ser reforçado. Mas pronto, portanto, só para concluir a história que estava a contar, portanto, trouxemos um sindicato de 15 novos investidores, e foi todo um processo em si também, porque nós não sabíamos nada
sobre o mercado secundário, portanto, transacionar posições em fundos que já existiam. Fomos aprender muito sobre isso e isso em si foi um processo também, não sei se querem entrar por aí, mas é bastante técnico, mas interessante. E pronto, e portanto concluímos com sucesso essa saída do banco em dezembro de 2016. Aí é que nasce o nome Armilares. Pois. E aí então voltámos para o mercado a fazer fundraising e voltar a investir como antes, agora totalmente independentes. Qual é que era o incentivo do banco vender a parte de investimento, sendo que na primeira uma coisa que estava... Era ficar com o dinheiro. Era liquidez, era 100% liquidez. Mas podia ser uma das coisas que podia trazer retorno ao banco a longo prazo, quando o banco precisava... Ok, ele precisava de liquidez. Ele precisava de liquidez a curto prazo, exatamente, o ponto é esse. Foi só isso. E achas que se não acontecesse a implosão do banco, seria mais difícil vocês terem saído do guarda-chuva? Não, tínhamos saído de forma diferente, que era o banco não teria necessariamente querido vender as suas participações, portanto continuávamos com o banco como investidor nos fundos, teríamos continuado com o banco como investidor nos fundos e teríamos apenas feito a extração da sociedade gestora das Espíritos Antigos. Imagino que nas circunstâncias em que o banco estava, nem sequer estavam em grandes condições para negociar bem essa venda, não é? Não sei como é que isso se costuma fazer, mas tendencialmente eles só recuperaram o dinheiro que tinham investido, já venderam um preço mais alto que tinham comprado. Como é que isso funciona? Sim, evidente não posso falar do que é que foram as condições, mas o que posso dizer é que portanto, a prioridade do banco naquele momento era liquidez imediata, isso era a prioridade número 1. Portanto, desconsiderava muito o potencial futuro. E reparem, no potencial nesses fundos já estava altíssimo, por exemplo. E aliás foi isso que permitiu atrair investidores que queriam ter uma exposição a ativos desse tipo, que viam o potencial de crescimento desse tipo de ativos e que portanto estavam interessados em comprar as posições do banco. Para o banco isso interessava pouco naquele momento, de facto, porque queriam liquidez. E o mercado de secundário, quer de ações, quer de participações em fundo, é um mercado fortemente ancorado no conceito de desconto, que é, tu tens um ativo que vale 100, eu, como precisas de vender, sou um comprador secundário, vou-te pagar 80 ou whatever. E alguns até fazem um desconto mais profundo, mas têm um earn-out, que é mais lá para a frente, se eu em fundo desempenhar bem, eu partilho contigo os ganhos que eu vier a ter daí. Isso é tudo que o banco não queria ouvir. O que eu queria era dinheiro imediato, disponibilidade imediata. E portanto, de facto, tecnicamente foi desafiante conseguir encontrar e formar esse sindicato com condições que o banco entendesse aceitáveis, mas que não deixava de ser uma transação em secundário. E isso foi feito de facto à base de investidores que olhavam para o portfólio e que reconheciam o potencial. É curioso porque os investidores em posições de secundário de Venture Capital, a gente vive Venture Capital, é uma classe de ativos por desenho com muito risco. Claro. Pois, mas o mercado secundário reduz o risco. O mercado secundário é completamente avesso ao risco. Claro. É engraçado porque querem ter exposições aos fundos de Venture Capital, mas têm uma aversão ao risco enorme e que é entendível porque eles olham para um portfólio formado, não é? Ao contrário do investidor num fundo de início que é não sei bem em que é que vais investir, mas estou a acreditar na tua tese de investimento. Estes gajos não, estes gajos olham para o portfólio e dizem, ok, esta empresa, esta vou avaliar a 0, esta estamos a dizer que está a correr bem, mas esta aqui tem potencial. E é assim que avaliam e portanto com uma postura bastante conservadora relativamente ao risco e bastante uma orientação completamente financeira, portanto tem realmente pouco de acreditar numa tese de investimento do ponto de vista da estratégia. Isso é super engraçado porque, sumarizando o que estás a dizer, quem compra nesse mercado secundário tem simultaneamente menos risco e potencialmente um maior desconto, não é? Porque é que não se fala mais mas entra mais tarde, não é? Portanto, ou seja, é um desconto relativamente é um desconto relativamente ao valor daquela data, não é? Portanto, se tu entraste na empresa a 1, ela hoje vale 10, claro. Vai ser um desconto relativamente ao 10, mas não é 1. Pois, mas se calhar ainda pode valer 100, não é? Portanto, é esse o tipo de racional. Mas há investidores
focados só nesse método de investimento, só fazem investimentos secundários. E é cada vez mais importante no mercado hoje em dia. Hoje em dia nós estamos a passar uma crise de liquidez enorme. Não há entradas em bolsa e há muito menos exits. Estamos a falar de relativamente a 2021, que é um ano de pico, certo? Mas que foi um ano real que aconteceu. Estamos a falar de uma redução de 80% na liquidez de mercado, portanto em exits que produzam liquidez para os investidores. E portanto essa redução de liquidez faz com que os VCs de uma forma geral estejam pressionados para encontrar alternativas para dar liquidez aos seus investidores, que depois permita reinjetar capital e portanto manter o ciclo a andar. Mais do que isso ainda, tem havido já desde há muitos anos uma tendência para as empresas se manterem privadas durante mais tempo. Portanto, mesmo aquelas que estão a correr muito bem, que potencialmente podem fazer um IPO. O IPO acontece muito mais tarde do que acontecia historicamente, porque os investidores privados mais late stage apercebem-se, as empresas estão a entrar em bolsa a 100, mas depois ainda vão valer 1000, portanto os mercados públicos estão a capturar uma grande fatia de valor, deixam-me capturar uma fatia desse valor também. E, portanto, continuam a financiar as empresas durante mais tempo antes delas entrarem em bolsa. E isso significa que, para investidores mais early stage, é preciso encontrar alternativas, porque os fundos não podem ter 20 anos de vida. E então, a indústria de investidores em secundário tem estado a crescer enormemente. Há muitos fundos completamente especializados nesse setor. Já há uma indústria de consultores para fundos secundários só especializados em mercado secundário. O mercado secundário já se dividiu em várias subespecialidades de vários métodos diferentes de compra de posições em fundo, ou às vezes até compras diretamente em empresas em mercado secundário, de ações de empresas, portanto. E portanto sim, é cada vez mais uma alternativa, digamos uma terceira via de exit para aquilo que era tradicionalmente as duas vias de exit normais, que é o IPO ou um trade sale, portanto vendo alguém da indústria. Cada vez mais a indústria de private equity, em particular de secundários, é uma via viável, passa a redundância, de exit para fundos VC. Achas que é mais difícil investir em early stage do que em secundário ou mais late stage? Mais difícil, depende do que é dizer. Tem um perfil de risco diferente. Sim. E portanto, mais difícil no sentido em que a taxa de êxito para um VC early stage, por desenho, é muito baixa. Sabemos à partida que a probabilidade, quando investimos numa startup early stage, a probabilidade dela ser bem sucedida é baixa. Cada investimento que fazemos porque acreditamos que existe essa possibilidade. Pode ser, nós internamente temos, o normal é acharmos existe a possibilidade desta empresa em que estamos a investir agora sozinha pagar o fundo todo. Há sempre essa perspectiva. Investimos com essa perspectiva, sabendo que há muitas coisas que podem correr mal e que a probabilidade disso não acontecer é alta, mas investimos porque acreditamos que existe essa possibilidade. Mas mais uma vez sabemos que o risco é enorme e portanto tipicamente há apenas uma pequena proporção das empresas que investimos de facto conseguem atingir isso, mas globalmente conseguimos produzir retornos elevados por essa taxa, apesar de tudo não ser nula. Um investidor de secundário é o oposto, portanto, ele não está à procura de múltiplos, de multiplicar um investimento numa empresa por 100 vezes, mas a sua taxa de falhanços é muito mais baixa. Tudo aquilo em que ele investe, só se correr mesmo muito mal é que vai perder o dinheiro. Portanto, um investidor em secundário, um investidor late stage, de uma forma geral, procura múltiplos mais baixos, mas pouca taxa de falhanço, digamos assim. E portanto, mais fácil, não sei se é mais fácil, quer dizer, é mais fácil no sentido em que é uma empresa que já existe, já tens métricas que podes observar, podes olhar para números, podes olhar para histórico, etc. E no early stage esse histórico não existe. Sim. Muito mais de facto acreditar nas pessoas, acreditar no que é que a empresa está a construir, na visão, no mercado, nas tendências, etc.
portanto é um trabalho diferente. Ou seja, quanto mais tarde, mais financeiro é o processo. Absolutamente. E quanto mais cedo, menos financeiro. Aliás, às vezes nem é financeiro de todo, ou tem sempre alguma porcentagem. Sim. Mas é muito mais olhar para a equipa, não é? É muito mais olhar para a equipa e gut feeling, isto vai. Vibe investing. Porquê que vou voltar aí à cronologia. Tu disseste que a Armilar é fundada como Armilar em 2016, mas que vocês já antes disso tinham investimentos na Fidesai e na OutSystems. E nessa altura já eram empresas relativamente grandes e agora então é o que se vê. Porque aqui ainda não há, ou pelo menos ainda não há muito o sentimento de aquela PayPal máfia dessas primeiras grandes vitórias do ecossistema, ou seja, aquela primeira camada de first hires, porque é que ainda não saiu e fundou as suas próprias empresas. Eu acho que nós em Portugal estamos muito perto, mas ainda não aconteceu um completo fechar de ciclo, em que uma dessas empresas, ou para não estar a usar sempre os mesmos nomes, uma Talkdesk, ou seja, faz um exit e torna uma parte importante da equipa bem sucedida financeiramente e que se tornam repeat entrepreneurs e que investem eles próprios, etc. Isso existe a uma escala ainda pequena, como sabes, muitos dos fundadores bem sucedidos fazem tickets de investimento pequenos, mas é uma escala ainda pequena e portanto ainda não existe essa máfia. Se amanhã só para usar outro nome diferente, uma Sword fizesse um IPO, aliás, a Sword até já teve eventos de liquidez para os seus empregados, mas faz um evento do IPO em que de repente aquelas stock options que a malta tem valem muito dinheiro, isso sim cria a máfia que vai, no bom sentido, claro, que vai reinvestir, recriar, reconverter muitas das coisas que tem no ecossistema. E acho que ainda não chegámos aí no ecossistema português. Ainda não tivemos pode ser esse trigger de haver um evento de liquidação efetivamente grande que depois... Sim, tivemos o IPO da Farfetch. A Farfetch é um bocadinho, de facto, um caso especial, diferente. Não é igual aos outros tipos de empresas bem-sucedidas que temos em Portugal. Há muito mais B2C do que todas as outras e que bem... foi muito cedo para fora financiar-se com investidores internacionais, porque para o B2C é preciso provavelmente muito músculo, mais deep pockets do que é possível encontrar cá, e portanto fez belissimamente em fazê-lo. Acho que não fez esse trigger daquilo que eu estou a descrever, infelizmente, mas eu acho que não estamos nada longe disso acontecer. Precisamos de fechar o ciclo. Eu acho que isso é interessante, e já não me lembro onde é que ouvi isto, mas achei muita piada a frase que é: eu acho que quando isso acontecer vai haver muita gente que não está por dentro deste ecossistema e de como é que as coisas funcionam, e que de repente o meu amigo que trabalhava numa dessas empresas fica milionário de um dia para o outro, que não é de um dia para o outro, mas as stock options deles de repente valem muito mais dinheiro. E, o que é que eu estou a fazer à minha carreira? Eu devia estar a trabalhar numa startup ou a fundar uma startup. Eu acho que esse momento, quando acontecer, provavelmente vai ter um impacto além de ter um gigantesco. impacto direto, achas que vai ter outros? Acho que sim, acho que vai trazer muito mais gente para este... E o ponto das stock options que tu levantas é muito relevante, porque a malta ainda não dá muito valor a stock options. Ao contrário, acontece nos Estados Unidos. Uma pessoa contrata alguém nos Estados Unidos e a primeira conversa é quanto é que eu tenho de equity e qual é que é o vesting e tal. E aqui é a última coisa, porque sim, é um sweetener, mas às vezes até dá a sensação de que se está a dar stock options para atrair alguém. E stock options é uma coisa cara para dar, não é uma coisa que se deve dar de forma ligeira, porque é equity na empresa que pode valer muito. E nem é muito difícil sentarmos com alguém que se está a recrutar e dizer: olha, vais ter aqui estas stock options, hoje, à última ronda, estas stock options valem isto. A empresa tem estado a crescer este ritmo, acreditamos que vai valer Y. E se valer Y, estas stock options representam este montante. Portanto, é disto que estamos a falar. Mas não existe em Portugal e mesmo na Europa ainda pouco, mas está-se a chegar lá, uma valorização adequada pela pessoa a ser recrutada do que é que aquilo realmente representa de potencial. E não existe
exatamente pelo facto de estás a dizer, ainda o meu vizinho que tem stock options de não sei quê há não sei quanto tempo ainda não pagou a casa com não pagou a casa com stock options, não é? E portanto, quando isso acontecer, e de facto, se perceber e for claro para muita gente o que é realmente o potencial valor de uma stock option, acho que isso altera um bocadinho o paradigma, no bom sentido de facto perceber-se qual é que é o valor potencial de ter equity numa startup bem sucedida. Sim. Ter equity, a outra alternativa é fundar uma startup e criá-la de zero, e portanto aí o potencial é muito maior, claro que o risco também é maior. Como é que vocês, suponho que estejam com fundos ativos neste momento, há ali um momento que eu acho que é uma quebra grande em 2022, quando o ChatGPT é anunciado ao mundo e depois de repente há esta flurry de coisas a aparecer e de rappers por todo o lado e etc. A vossa tese de investimento mudou a partir desse momento até agora? Ou seja, os critérios de... Vocês investem em early stage, portanto o critério de... Eu quando vou falar convosco, vou fazer o meu pitch, vocês agora são mais exigentes porque há menos desculpa para tu fazeres um MVP de um software qualquer, ou nem por isso, e o que se aplicava antes da AI continua a aplicar-se agora? Os critérios de investimento não mudaram, no sentido em que investimos, como eu disse há bocadinho, se acreditamos que a empresa vai pagar o fundo todo, investimos se acreditarmos muito na equipa, se gostarmos muito da equipa, se acharmos que podemos casar com a equipa, porque são sempre relações muito longas, duram mais que muitos casamentos, né? E portanto temos de ter de facto um entrosamento bom com a equipa. Portanto, acreditamos no potencial, acreditamos no produto e na tecnologia, acreditamos na equipa, tudo isso. O contexto onde isto se cria mudou de facto, e a velocidade a que as coisas se estão a desenvolver é estonteante. E portanto, sim, quando olhamos para esse potencial de mercado e quando olhamos para a capacidade de execução da equipa, isso hoje em dia é tido em conta numa realidade e num contexto que é diferente. Mas numa perspectiva de esta equipa que não era técnica agora consegue fazer mais, ou esta equipa que não era técnica agora tem mais responsabilidade de fazer alguma coisa diferente? Nós em particular na Armilar temos investimos muito em equipas técnicas sempre. Ok. E portanto nós dificilmente olhamos para um simples wrapper em AI e conseguimos identificar e ver aí assim muito potencial, porque de facto a facilidade de criar wrappers é enorme. Portanto, continuamos sempre a procurar que a equipa tenha ali uma capacidade de diferenciação tecnológica, mesmo dentro deste novo contexto de criação de algo que é único ou de competências que são únicas. Mas o contexto mudou, sabe? Pegando um exemplo, nós investimos há pouco tempo na Equal. Não sei se vos diz alguma coisa, mas portanto, é uma empresa fundada por um advogado português, o Jorge Matamoros, está assediado nos Estados Unidos. Ele foi advogado de uma grande firma de advogados durante muito tempo, e na firma onde estava levava todo o esforço de adoção da AI para dentro da firma, e de repente decidiu, não, eu vou fazer isto eu mesmo, e foi buscar uma equipa técnica. Portanto, ele é um advogado, mas trouxe uma equipa técnica muitíssimo forte para criar um produto. Na prática, o que faz é com muita eficiência o flash out de tudo que são documentos num data room, em processos de due diligence, etc. Portanto, fazer em minutos aquilo que os advogados fazem muitas vezes em dias, fazer lamber documentos num data room, são centenas de documentos. Isto não seria possível antes. Portanto, nesse sentido, este critério e este novo contexto tornou isto possível. Mas para que nós acreditássemos neste investimento, implicou não só que isso seja possível tecnicamente, mas que eles tecnicamente tenham a capacidade de o fazer de uma forma que seja dificilmente replicável. Portanto, não é apenas um wrapper, são coisas que eles estão a construir, peças dentro do tech stack que são próprias.
que são difíceis de replicar, com acesso a dados que por via do histórico profissional do fundador existe, com um conhecimento de domain knowledge do problema a ser resolvido profundíssimo, porque são muitos anos que ele teve nesta indústria, e portanto os critérios de investimento, mais uma vez, não mudaram. É porque a equipa é muito boa, mas o ser muito boa hoje em dia é uma coisa diferente. É fortíssimo domain knowledge e uma equipa técnica capaz de entregar de forma única. O produto muitíssimo bom, mais uma vez, num contexto diferente em que é possível criar produtos mais ou menos bons, se calhar good enough, mas não com a profundidade que esta equipa consegue criar. E um mercado que não existia e que de repente se torna disponível. Toda esta lógica de passar do software as a service para services a software é um mercado novo que se abre para este mundo. Para ter uma noção, tudo que são knowledge-based services, que são em teoria pelo menos endereçáveis por AI, e que não eram até há 4 ou 5 anos atrás, representam um mercado que é potencialmente 10 vezes maior que toda a indústria de software nos Estados Unidos. Ok, portanto, consegues trocar isso por miúdos? Sim, portanto, eu entregar, portanto, via AI, fornecer serviços que até aqui eram fornecidos apenas e só por humanos, por knowledge workers, que agora passam a poder ser servidos por AI. Esse mercado, portanto, o output bruto do mercado americano, nesse tipo de serviços, não estou a falar dos serviços de o eletricista, ou, portanto, são trabalhos manuais. Portanto, knowledge-based services é um mercado 10 vezes maior que toda a indústria de software nos Estados Unidos. Ok. Portanto, é um potencial novo que se abre, que não existia até aqui, e que é muito interessante para o mundo VC e que cria enormes oportunidades para founders nessas áreas. Isso é que é o tal service as a software, ou seja, aquilo que um advogado fazia, serviço legal, qualquer coisa, agora passa a ser um... Portanto, passa a poder fazê-lo em escala, a servir muitos clientes, não deixando de ser um serviço. Portanto, não é necessariamente um SaaS tradicional em que toma lá uma licença de software e usa. Não é necessariamente isso. Não, eu forneço esse serviço, só que eu consigo fornecer esse serviço em escala. E isso não existia. E tu vês isso como sendo a próxima big wave de produtos e de serviços a aparecer, em AI principalmente? Sim. Ou seja, esse... A gente tivemos a trabalhar um bocadinho a tese de que AI significa para o mercado de SaaS. SaaS representa 40% do mercado de VC a nível mundial, e para nós é uma parte até mais importante. Nós fazemos muito em serviços digitais, mas sempre com um ângulo tecnológico forte. Mas o que é que o AI traz para SaaS? Bom, a primeira iteração é torna os seus produtos melhores. Claro. Eu consigo, num SaaS tradicional, que continua a ser um SaaS tradicional, consigo oferecer features que não conseguia antes. Porreiro. Consigo aumentar a retenção, a satisfação dos clientes. Ainda dentro desta categoria, também permite melhorar as minhas operações internas. Consigo automatizar, interações de customer service. E, portanto, reduzir muito o meu cost to serve. Ao fazer isso, by the way, estou a expandir o mercado endereçável, porque pode haver segmentos de mercado que o SaaS tradicional até aqui estava relutante em servir por uma questão de unit economics, porque são contratos de mais pequena dimensão, ou porque a retenção é mais baixa, porque uma pequena, média empresa pode contratar-me agora e despedir-me para o ano. E, portanto, os unit economics não funcionam muito bem para segmentos de mercado pequenos. E eu, ao reduzir o cost to serve, porque estou a automatizar operações internas, estou a expandir o mercado que é endereçável e que é interessante do ponto de vista económico. Portanto, isso, a primeira iteração é, dentro dos SaaS, torná-los melhores e mais eficientes. A segunda iteração é essa tal questão do serviço, service as a software. Portanto, eu estou a abrir um mercado que não existia até aqui e que de repente está completamente disponível.
E ainda há outra coisa que é a facilidade de criar produtos com base em AI, que aumenta muito o volume de coisas construídas, mas que também aumenta bastante o risco e cria necessidades e novas oportunidades também, que é se hoje em dia qualquer pessoa usando um Cursor ou um Replit ou o que seja consegue criar aplicações, que segurança e que confiança é que nós podemos ter para de garantia de qualidade dos dados e dos sistemas a um nível corporativo. Portanto, ainda há muita coisa que nós não sabemos sobre o que é que quer dizer criar código com AI e criar aplicações com AI, riscos a nível de segurança, etc. Portanto, ainda é uma área muito nova, portanto, ainda não sabemos o que é que isso traz de risco adicional. Acho que é escusado as empresas tentarem impedir que os seus developers usem AI. Isso não vai acontecer, é tentar parar o vento com as mãos, não é? Claro. Portanto, tem que criar guardrails, tem que criar formas de mitigar esse risco. Isso também é toda uma nova oportunidade que aparece. Enfim, portanto, e há vários blogs que dizem, o SaaS morreu. Pois. Eu acho que não. Acho que não. Acho que ainda há muito para fazer em SaaS, e um SaaS agora potenciado por AI. Agora que o paradigma de SaaS está a mudar, que é expandido por AI, que se transforma, portanto, que é melhorado através da AI primeiro, que é expandido como um Service as a Software. E em última análise, que é explodido em pequenos data services que podem ser usados por AI agents. E, portanto, na prática, aí sim, uma demolição do SaaS tal como conhecemos hoje. O potencial disso é gigantesco. Não é? Mas o Service as a Software traz aqui um desafio que é, vou pegar no caso dos advogados, que foi o que falamos. Por exemplo, se eu for um advogado e prestar um serviço qualquer, a tese é que eu agora, quando utilizo ferramentas mais poderosas, vou conseguir prestar esse serviço a mais pessoas. E, portanto, para servir as mesmas pessoas vão ser necessários menos advogados. E, portanto, isso vai destruir trabalhos, digamos assim, aquela tese da destruição criativa. Podes olhar isso do outro lado, que é: eu posso servir mais pessoas. Os mesmos advogados podem servir mais pessoas e mais casos. Mas pode não haver essa, sim, claro, essa é uma questão de procura e oferta. oferta. Exatamente. Isto significa que é uma boa ou uma má altura para sermos empreendedores, porque vai haver muitos trabalhos que vão desaparecer. Eu acho que nunca houve uma melhor altura para ser empreendedor agora, porque a rapidez, o mar de oportunidades está expandido, como eu já tentei explicar. Portanto, há mais coisas que podes endereçar com uma startup que vais criar enquanto empreendedor. A rapidez com que podes iterar o teu produto aumentou imenso. Portanto, o nível de investimento que te é requerido para começar a experimentar e para lançar qualquer coisa é menor, e portanto o teu risco, o teu próprio investimento de tempo, de energia, de andar a angariar dinheiro, etc., é muito, muito menor. Portanto, consegues iterar rapidamente e validar uma ideia com mais rapidez. E ainda estamos muito na infância disto. Portanto, há tanto para descobrir com este novo paradigma, e eu acho que nunca houve uma melhor altura para ser empreendedor do que agora. Claro que isso traz também muito mais concorrência, portanto, seja da mesma forma como é melhor para ti empreender agora, para o teu vizinho também. Portanto, vais ter que te enfrentar com muito mais oferta, potencialmente concorrência, e quase certeza que o problema que tu estás agora a tentar resolver, que achas que é uma brilhante ideia, alguém do outro lado do mundo também teve exatamente a mesma ideia. E portanto, o que torna essa rapidez de speed to market ainda mais relevante. Portanto, tens as ferramentas para fazer, mas tens realmente de atuar muito rápido. O que é que um empreendedor que quer levantar capital para construir a sua empresa deve levar para uma reunião com a Armilar, por exemplo? Ou seja, o que é que seria o dizer num early stage? Sim. Correndo o risco de repetir um bocadinho, mas portanto, um mercado muito interessante, e muito interessante pode não ser muito interessante à data de hoje, mas que pode ser ainda por servir com muito potencial. E portanto, nesta lógica de
até aqui eu não conseguia servir com software, agora consigo. E isso é um mercado novo, portanto o mercado pode ter uma dimensão irrelevante hoje, mas tem que trazer uma tese de que esse mercado vai ser brutal. Um produto que tem que ter uma capacidade de diferenciação grande, ou seja, não pode ser muito fácil alguém do outro lado do mundo só porque sim fazer a mesma coisa. Tem que ter argumentos claro, alguém do outro lado do mundo terá também os seus argumentos, mas tem que ter argumentos fortes de que do ponto de vista técnico tem uma solução que é robusta, que não é fácil de replicar e explicar porquê, o que é que eu fiz de diferente. E que muitas vezes hoje em dia isso também passa por acesso a dados. Portanto, há dados que não são públicos, eu por alguma razão ou por outra, por uma parceria ou porque tenho um historial nesta indústria ou o que seja, tenho acesso a dados que me permitem ter um treino dos meus modelos ou o que seja, com muita qualidade. Ou seja, não é necessário eu estar a criar LLMs novas específicas numa área. Basta, não. A diferenciação não precisa de ser puramente técnica. Isto não precisa de ser puramente técnica, mas tem que ter um domain expertise muitíssimo forte. A criação dos LLMs, eu fui ao polo do espectro. A questão dos modelos fundacionais, aquilo que se vê e que acho que é natural é tornarem-se uma commodity, ou seja, e tudo está a avançar para aí. Portanto, é um jogo para os grandes hyperscalers. O próprio Sam Altman agora deu uma TED Talk há 2 semanas e disse exatamente isso. Ele disse: os modelos vão ser uma commodity, nós até vamos abrir um modelo open source e estamos muito mais focados em criar à volta destes modelos um produto muito melhor e uma experiência muito melhor, e vê-se isso nos esforços deles também de tornarem o ChatGPT cada vez melhor. Portanto, é um jogo de hyperscalers. Agora alguns têm nomes novos. Mas também tivemos a ver os hyperscalers tradicionais. Portanto, o nível de CAPEX comprometido pelos 4 grandes cloud providers para 2024 foi mais de $200 bi. Portanto, aquilo que nós nos habituamos a pensar como empresas de software, a Microsoft, a Google, a Amazon, 200 bis em hardware. Para a empresa de software não está mal. Claro. E porquê? Porque tal como fizeram a construir toda a infraestrutura que suportou a explosão do SaaS, de cloud, agora estão a investir na infraestrutura que suporta toda a procura que existe por AI. E portanto, isso continua e será um jogo de hyperscalers que passam a ser uma commodity da mesma maneira como o AWS ou a Azure são commodities. Passam commodities de altíssimo valor para quem tem a capacidade financeira para construir isso, mas são commodities. E portanto o valor está todo em o que é que se constrói em cima da commodity. E o espaço para aquilo que se pode construir em cima desta commodity é absolutamente gigantesco. Vai haver muita concorrência porque é relativamente fácil construir qualquer coisa. E há um aspecto importante que é: há muitas indústrias onde a automação que consigo construir com AI, o grau de exigência de qualidade é relativamente baixo para qualquer coisa que seja good enough. A qualidade do output de um determinado serviço, mesmo que não seja infalível, e portanto tenha as suas alucinações. Eu estou disposto a aceitar um determinado grau de erro e de alucinações em nome da eficiência que isso me traz a chegar a esse ponto. E depois vou se calhar ter algum humano a validar a posteriori o output do modelo. E há outras indústrias onde isso não é aceitável, onde a exigência, por exemplo, health, por exemplo, para usar outro exemplo também que investimos há pouco tempo, uma empresa que automatiza o photoshooting para o e-commerce de roupa. Para uma marca high-end de roupa, isto foi uma empresa francesa que investimos muito, muito, muito cedo. Sim, não pode aparecer ali um botão extra. Não pode aparecer um botão extra, o logotipo não pode estar distorcido, a luz da cara não pode ser inconsistente com a sombra que a roupa faz, a textura, a transparência. Tudo isso, o grau de exigência é não negociável e é tão alto que eu não posso ter um modelo que tenha pequeninas alucinações em nome da eficiência que isso me traz. Claro. O processo de photoshooting é um processo complicado, caro, cumbersome,
mas eu não posso prescindir dele enquanto não tenho um nível de qualidade absolutamente top. Eu acho que isso é uma variável interessante para distinguir aquilo que podem ser uns projetos de indie hacking, ou seja, eu automatizo uma coisa, mas que até falha de vez em quando, mas está tudo bem, do que pode ser uma startup que tem AI no seu core, né? Essa exigência pela qualidade do output. Sim. E portanto, para uma empresa que está a desenvolver produtos, das duas uma, ou tem que ter portanto, se a indústria tem um threshold de qualidade relativamente baixo a nível das eficiências que eu trago, isso quer dizer que vou ter muita concorrência. Isso quer dizer que muitos outros conseguem chegar a essa qualidade good enough e, portanto, é mais difícil diferenciar. Se estou numa indústria em que estou a servir a um grau de exigência top e tenho que ter argumentos para dizer, eu vou conseguir servir este grau de exigência top, mas sei que se conseguir fazer, a concorrência vai ser menor, porque não é fácil chegar a esse grau de exigência top. E isso é uma nova dimensão que não existia até aqui em investimentos mais tradicionais. Ok, isso é interessante. Mas estavas a dizer, mercado, também knowledge e diferenciação técnica, e há mais algum fator assim? E é de sempre, que acaba sempre de ser o mais importante, que é a equipa. É um clichê, mas é a mais pura das verdades. Quer dizer, não há mais early stage. Não há, sim, como te digo, nós tipicamente não fazemos decisões de investimento muito rápidas, portanto temos sempre processos de due diligence de várias semanas, de alguns meses, muitas vezes, em que estamos a validar estas coisas todas, mercado, tecnologia, mas na prática estamos a desenvolver uma relação ali quase dia a dia com a equipa e a perceber se é uma equipa com a qual eu vou conseguir conviver todos os dias, todas as semanas, durante 10 anos. E isso é uma coisa que só se ganha, de facto, com uma sensibilidade que só se ganha com a experiência de fazer isto durante alguns anos. Eu tenho mais dois temas, mas vamos apontar aqui uma que é. Acho que falámos agora aqui muito do futuro, principalmente quando tocaste no Service as a Software. O que é preciso para que isso se aplique a Portugal? Para Portugal começar a dar esses passos e ser uma referência. O que é que falta? Acho que não falta nada. É só acontecer. É só ter as equipas boas para fazer isso. E já tens algumas. Eu referi-te um exemplo que investimos há pouco tempo, mas há outros. Não há falta de domain expertise em determinadas áreas. Portanto, é apenas alguém que de facto tem anos de experiência numa determinada indústria. O acesso às ferramentas está aí. Talento técnico não nos falta, nunca nos faltou. O que sempre historicamente nos faltou aqui em Portugal é mais um talento a nível de vendas e de marketing. Não é essa a gênese do nosso ecossistema empreendedor. Nós viemos num ecossistema empreendedor muito de base técnica pelas melhores razões. Mas isso tem vindo a mudar gradualmente. Trouxemos com as nossas empresas onde esse talento era escasso, conseguiram trazer talento de fora e esse talento gerou talento interno também. Portanto, hoje em dia essa realidade já tem vindo a mudar. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu acho que não nos falta nada. É de facto vontade de empreender. Os próprios fundos também têm aparecido mais e melhores e com mais profissionalização. Continuam a ser poucos, escassos. Ok. Isso é um problema que temos ainda estruturalmente, que é há pouca capacidade local de investimento profissional e que vem da origem dos investidores em fundos. Portanto, não há capacidade de investimento em fundos em Portugal. Portanto, para teres um fundo, o nosso fundo mais recente vai agora a fechar, vai ter, no first closing tem 120 milhões. Já é um fundo muito grande em Portugal. Já é um fundo muito grande para Portugal. É um fundo pequeno à escala europeia, claro, mas é um fundo muito grande para Portugal. É impossível levantar um fundo de 120 milhões com LPs portugueses. Isso não existe. Isso está muito na origem, de facto, da escassez de fundos locais. O que abriu, na altura, imensamente as portas a investidores internacionais começarem a olhar para Portugal, e hoje em dia é completamente normal teres um investidor internacional a investir em Portugal. Não era o caso há uns aninhos atrás, mas de facto beneficiávamos de ter mais capacidade local e de ter uma cultura de investimento em fundos de VC que não existe ainda. É uma classe de ativos
ainda relativamente desconhecida de investidores em Portugal. Sim, mas vocês também tiveram o vosso papel a aumentar a confiança nessa indústria. Vou fazer aqui uma pergunta que foi feita pelo Humberto e acho que foi para picar um bocadinho. Estou travado. Que é que eu acho que já respondeste de certa forma, mas tem aqui uma segunda parte, que é o que é que precisamos para ser um ecossistema melhor, que acho que de certa forma já respondeste, e depois ele vem aqui, é tudo só em Lisboa. Não é, de maneira nenhuma, pá. Acho que nós, pensando aqui assim rapidamente no nosso portfólio, acho que temos a coisa 50-50 bem repartida entre Lisboa, Porto e Braga e Coimbra. Coimbra temos pelo menos um par de bons investimentos. Bem, temos desde logo a Fidzai para começar, mas não é a única. Sim, portanto, a resposta é não. Tem havido algum esforço das entidades mais nacionais, a Startup Portugal, etc., também trazer para cá a Sim Conference, etc., que se realiza por aqui. Portanto, é verdade, eu sinto que existem em Lisboa mais polos agregadores, que são úteis, sítios onde os founders se encontram de uma forma muito, muito regular. Isso de uma forma mais estruturada do que aquilo que eu vejo no Porto, e posso estar a cometer uma grande injustiça porque não estou cá todos os dias, mas vejo que há muito sentido de comunidade informal no Porto, e em Lisboa se calhar menos, mas mais polos agregadores. Mas nós somos um país tão pequenino, não devia fazer diferença. Não faz sentido sequer falar dessas diferenças. Acho que tem de se pensar no ecossistema português como um todo, e que tem qualidades muito boas. Vamos ver, uma vantagem de Portugal, e não é de nenhum sub-ecossistema português em particular, mas de Portugal como um todo, é o facto de sermos um país tão pequenino como somos, joga bastante a nosso favor, claro. No sentido em que fomenta que uma startup que nasce aqui com um mínimo de ambição tem uma ambição global por natureza, porque ninguém nasce para servir no mercado português, porque o mercado português não existe, não é? Quando muito é um piloto. Um piloto até é um bom piloto porque a infraestrutura é boa, a literacia digital é boa, toda a gente fala inglês, e portanto, como piloto é um bom piloto. Mas não é nada mais que um piloto. Sim. E portanto todas as startups que nasceram cá com sucesso nasceram com uma ambição bastante global, e isso não é verdade em países que têm dimensões maiores e que têm um mercado interno maior. E não é preciso ir muito longe. Em Espanha, durante muito tempo, os dois únicos unicórnios eram a Glovo e a Cabify. Excelentes empresas, quem me dera ser investidor delas, e não sou. Mas tecnicamente não tem nada de muito extraordinário. Eram copycats de modelos que já existiam. Porque o mercado espanhol tem uma dimensão que permite criar uma startup e ter uma ambição de uma empresa grande apenas servindo no mercado espanhol, e depois logo se preocupam em expandir, e no caso de Espanha muitas vezes expandem para a América Latina. Mas se formos a França a mesma coisa, e a Alemanha a mesma coisa. E nós, não tendo isso, tivemos que nos virar, e isso levou-nos a empreendedorismo de base tecnológica, enquanto o empreendedorismo em Espanha, na sua gênese, era muito pouco de base tecnológica. Cá era muito de base tecnológica. Hoje em dia, Espanha e Portugal já são muito próximos, portanto já há muito empreendedorismo de base tecnológica em Espanha e muito empreendedorismo de base não tecnológica em Portugal, mas nas suas gênese vieram destes polos extremos, e acho que nos serviu muito bem, porque de facto começaram a aparecer, de repente, apareceu daqui uma OutSystems, nunca ninguém tinha ouvido falar de OutSystems, de repente tem a empresa que é, e isso atraiu investidores. Contando aqui umas histórias, nós, como eu contei no início, nós investimos bastante nos Estados Unidos no início, e tínhamos sempre como missão pessoal nossa de, temos que trazer este tipo de investidores e esta experiência para investir em empresas portuguesas. Durante muito tempo era impossível, porque um investidor americano com quem tínhamos investido numa empresa americana, porque é que eu vou investir numa empresa portuguesa? Há tantas empresas aqui nos Estados Unidos para investir, eu nem sei muito bem onde é que fica Portugal no mapa, e não. Depois, devagarinho, começaram, esta empresa que tens no teu portfólio é muito interessante, porque é que eles não se mudam para Nova Iorque para eu poder investir neles?
E depois conseguimos, trouxemos a Oak para investir na Fidzai. Isto grão a grão foi crescendo. De repente, 2018, a Goldman e a KKR investem na OutSystems. E isso abriu os portões para investidores internacionais de repente dizerem: se estes fundos desta dimensão investem numa empresa portuguesa, quer dizer, pelo menos o sistema legal e a infraestrutura nem preciso de olhar. E de repente, estas empresas que eu nunca tinha ouvido falar, nasceram ali naquele cantinho. Deixa-me lá e ver o que é que há. By the way, há pouco capital local, ótimo, então isso significa oportunidade para o investidor internacional. E isso contribuiu imenso para o nosso ecossistema. Tu já falaste aí de imensas áreas diferentes, tipo, de coisas super específicas como photoshoots de moda até software legal. A área de VC é muito diversa, portanto tens de contactar e aprender sobre imensa coisa, e eu acho que isso pode ser aliciante para muita gente, mas não há muitas oportunidades de entrar em VC, pelo menos em Portugal, porque tu já disseste, os fundos são poucos e são pequenos e portanto não estão a expandir. Como é que uma pessoa que quer entrar em VC pode fazê-lo aqui em Portugal? Sim, de facto as oportunidades não são muitas. E eu sinto que provavelmente são também para pessoas muito mais séniores. É exatamente o que eu ia dizer. Tipicamente numa empresa, numa firma de VC de pequena dimensão, como são todas em Portugal, não há lugares júniores. Todas elas fazem um programa de internship no verão e, portanto, alguém está a sair ou a acabar a faculdade tem ali a oportunidade de experimentar, mas não há posições júniores. E porquê? Porque as equipas são necessariamente pequenas, e dentro de uma equipa pequena cada pessoa a cada pessoa é dado um enorme grau de autonomia, e de cada pessoa é esperado que vá autonomamente a encontrar bons deals e que os traga para dentro da firma como uma boa oportunidade. E isso significa autonomamente definir o que é a sua área de expertise, enfim, a área em termos de indústria ou de vertical onde está mais confortável, ou a sua área geográfica onde tem uma melhor rede junto de incubadoras, aceleradoras, infraestrutura VCs e a comunidade de founders onde tem mais rede, e conseguir identificar daí, extrair daí de facto as oportunidades que têm um fit bom para o fundo e que têm uma qualidade elevada. Portanto, não há propriamente uma estrutura piramidal. Sim. Em que tens um chefe e depois um gerente e malta. Isso não existe estruturado dessa forma em firmas de VC pequenas. Claro, se fores para uma Axel ou uma Index, aquilo já é praticamente uma enorme consultora com uma estrutura hierárquica grande, e onde essas oportunidades podem existir, mas não em Portugal. E portanto o aceder a isto passa muito de facto pelo percurso que a pessoa fez até esse ponto, até um ponto de um grau de senioridade grande. Eu julgo que a pessoa mais júnior que no caso da Armilar contratámos até aqui, o que não quer dizer que isso não mude no futuro, mas até hoje trazia 7 anos numa consultora estratégica. E portanto, o que é o percurso para entrar nesta atividade? Founders, claramente, portanto, os founders que tenham tido uma experiência de uma ou duas empresas, bem ou mal sucedidas, não interessa, que tenham passado a experiência, é uma experiência sempre muito enriquecedora. A experiência de consultoria, de facto, historicamente sempre foi uma fonte boa de profissionais em VC. Eu julgo que isso está a mudar um bocadinho, mas tradicionalmente era muito porque uma consultoria, nomeadamente uma consultoria a nível estratégico, é-lhe dado a cada consultor um grande grau de exposição e uma multidisciplinaridade e capacidade de olhar para problemas complexos e tentar resumir. Tem bastante semelhança, portanto, na prática é um VC como um investidor, como um consultor, não é especialista de nada. Claro. É um generalista bom que consegue extrair e perceber o mínimo do que é o mercado, e depois perceber a partir do ponto em qual já não consigo ir além deste ponto, vou buscar um especialista para me ajudar. E portanto esse tipo de carreira é muito útil. Historicamente havia muito malta a entrar em VC pela via de carreira financeira,
banca de investimento, etc. Eu vejo cada vez menos isso. Porque vejo mais, continuo a ver isso se estivermos a falar de VC late stage, muito mais já próximo de um private equity tradicional. Mas em termos de VC early stage, isso cada vez menos se vê, porque não tem necessariamente a sensibilidade dos desafios do que é empreender e da generalidade, enfim, da multidisciplinaridade que isso tem. E há sempre formas de ir trabalhando com VCs e desenvolver relações, mais uma vez, como muitas das áreas de trabalho neste campo, é muito de relações, de facto. E portanto, o construir relações com o VC, ser um ex-founder no portfólio do VC, evidentemente sim, mas trabalhar, sei lá, estamos a avaliar um problema qualquer dentro de uma área onde não temos experiência, procuramos rodear-nos de pessoas que têm experiência nessas áreas, e muitas vezes procuramos a ajuda de founders, ou não só de founders, de pessoas que estão a trabalhar em startups que nos permitem acelerar um bocadinho o nosso conhecimento sobre uma determinada área. Esse tipo de construção de relações depois muitas vezes pode ser muito frutífera se a pessoa quiser depois mudar para VC mais à frente. Ok. Eu tinha mais uma pergunta, mas acho que podemos ir para a última. Sim, depende, não sei como é que estás de tempo. Conta, vai. Ok. Então, deixa-me só renovar aqui esta câmera. Tá. Há aqui outra coisa que também estava a pensar, que era, já temos estas provas dadas de que existe talento e existe capacidade em Portugal para montar estas empresas gigantes e com uma relevância internacional grande. OutSystems, Fidesai, Sword, Farfetch, etc. Eu sinto é que ainda essas empresas têm pouco mediatismo nos mídias tradicionais. Os próprios governos não se calhar estão muito mais preocupados com a fábrica de auto sueco do que propriamente com fomentar este tipo de crescimento. Tu achas que há uma descredibilização que pode não ser voluntária, acredito que não seja ainda, dos nossos governantes, em que, pronto, isto ainda são os miúdos a brincar às startups, ou achas que é uma coisa que já se começa a levar mais a sério e que aquele trigger que tinhas falado de haver alguns momentos de liquidação pode ainda reforçar isso em termos de políticas públicas? Eu acho que se tem levado a coisa mais a sério, ou seja, quando começam a haver empresas que empregam 2.000 pessoas e que têm valorizações altas, passam a ser visíveis. As próprias das empresas nessa altura, elas próprias não têm muito motivo para prestar muita atenção, a menos que seja de facto um founder que tenha como missão pessoal fomentar isso. Não lhes é muito relevante aquilo que o governo português faz ou diz. Mas eu acho que há uma sensibilização cada vez maior sobre o que isto pode significar para a economia e, enfim, com todo o bias de trabalhar nesta área, acho que é absolutamente chave. E sim, se calhar não está ao mesmo nível de prioridade do que a fábrica de auto sueco, mas acho que tem ganho cada vez maior visibilidade. E agora, desculpa, não seria salutar para o ecossistema depender disso. Sim. Portanto, as startups mesmo num early stage não devem, não podem depender disso. Agora, para o país, para os países em geral, isso ganhar uma preponderância cada vez maior, e nós, como país pequeno que somos, não deixamos de seguir um bocadinho que são as tendências, e portanto vemos a importância que é dada em França ao mundo do empreendedorismo, que é muito tende a repercutir-se depois noutras geografias, e acho que isso chega aqui vai também acontecer. E quando de facto começa a ter algum impacto a nível de números de emprego, mesmo que seja atomicamente na empresa A, B e C e não seja uma coisa generalizada no país, tende a chamar a atenção e tende a ganhar importância, sim.
Okay. Mas acho que não é por aí que o nosso ecossistema se vai desenvolver, nem se deve preocupar muito. Políticas públicas não era tanto de investimento do Estado ou algo do género, era mais, eu sinto que ainda é uma coisa que é muito falada em silo, e é, pronto, está a economia do país que funciona como funciona, e depois há aquele grupinho ali de pessoas que estão a fazer outras coisas mais diferentes. E eu acho que devia ser ao contrário, devia este grupinho de pessoas que está a criar empresas que têm valor muito mais agregado do que se calhar uma indústria menos especializada, devia começar a ganhar uma percentagem da economia portuguesa, ou devia começar a ganhar espaço na riqueza criada pela economia portuguesa face a essas empresas que se calhar menos valor acrescentado. Mas depende de nós todos como indústria, que é para criar essas empresas. Exato. E ganhar essa importância pelos factos e pelos números, não é? De facto, assim, somos um ecossistema muito mais maduro do que éramos há uns anos. Mas não deixamos ainda de representar uma fatia pequena da economia nacional. It's just a fact. Não? Tens assim um número na cabeça de quanto é que representaria? Mas 1/5, se calhar. Assim, não sei dizer. Okay. Mas, se calhar menos. Okay. Mas mais uma vez, cabe a nós desenvolver as empresas de sucesso que chegam lá e que ganham esse argumento pelos factos e pelos números. É difícil competir com um investimento de milhares de milhões numa fábrica, claro. Uma barragem, quer dizer, sim. Ok, já tirei as minhas dúvidas todas. Então vamos para a última pergunta. Que é um conselho que gostavas que tivesse sido dado no início da tua carreira, pode ser da tua carreira mesmo ou quando começaste depois em VC, e que não foi. Olha, uma coisa que eu digo sempre que estamos a falar com alguém para agora a recrutá-lo para dentro da Armilar, que é, e já agora retomando um bocadinho a tua pergunta das carreiras em VC, é uma carreira muito gira. Eu hoje, que já o disse também, não me vejo a fazer outra coisa, adoro o que faço e de facto acho que encontrei o meu lugar no mundo a fazer isto, o que é simpático. Mas não é para toda a gente, mesmo, e não me refiro apenas a nível técnico de investimento, mas a nível de pessoal, de resiliência psicológica. O que é que eu quero dizer com isto? Um gajo para fazer, de facto, dizer que é experiente em VC, primeiro que nada, tem que viver um ciclo todo de um fundo. E o ciclo todo do fundo não é só quando o fundo começa, é antes do fundo começar, fazer o fundraising para esse fundo, angariar os investidores, levantar o fundo, começar a investir, fazer os investimentos, gerir o tail end do fundo, gerir os investidores todos durante este ciclo, fechar o fundo. Isto são, no mínimo, 15 anos. Mínimo. Portanto, é uma aposta de muito longo prazo enquanto carreira para poder dizer, sim, eu sou um gajo experiente em VC. Se um gajo experiente em VC, tens de ter vivido os ciclos todos no fundo. Isso, objetivamente, leva esse tempo. E é um tempo difícil de cumprir, porque se fizeres esta carreira do princípio ao fim, primeiro levantar o fundo é pior do que levantar uma ronda de investimento de uma startup, porque lá está, não sabes exatamente em que é que vais investir. Estás a defender uma tese. E leva tipicamente 2 anos para levantar um fundo. Okay. Não é nada, enfim, 2 anos é longo, mas não é out of this world. Depois começas a investir. Se investires bem, em cada 10 empresas que investes, há uma que corre muito bem, há 5 que correm muito mal, e há 3 ou 4 que sobrevivem, pagam investimento. O problema é que as 5 que correm muito mal ocorrem mais cedo do que a que corre muito bem vai correr muito bem. Okay. E portanto estás ali um período muito grande a levar socos no estômago, a chegar à conclusão que aquela empresa que tu trouxeste para a equipa de investimento, que levaste a um comitê de investimento, que defendeste a tese de investimento, construíste aquilo tudo, analisaste, defendeste que devíamos investir naquilo, que ao longo de 4 ou 5 anos
tiveste a trabalhar junto do empreendedor para desenvolver, que criaste uma relação pessoal de amizade muitas vezes com o empreendedor, e ao fim de 4 ou 5 anos chegas, pá, isto não está a dar, vamos ter que fechar a empresa, vamos despedir toda a gente, fechar a empresa, dar o investimento como perdido. É muito difícil, é provavelmente a coisa mais difícil numa carreira de VC, é ter essa capacidade de encaixar, de pá, não, é o que é, e vamos ter que fechar. Mas quando a empresa começa a correr mal, tipicamente consome muito do teu tempo enquanto VC, claro. E se calhar a empresa que está a correr bem consome menos. Portanto, racionalmente devias estar a dedicar mais tempo à empresa que está a correr bem, porque essa é que te vai pagar o ordenado e o carry de interest ao final do fundo. Mas o que está a consumir tempo é aquela que está a correr mal e que te vai dar 0. Portanto, racionalmente é uma coisa, pá, difícil de gerir. E mais uma vez isso acontece durante muitos anos, ou durante alguns anos, até que aquela que corra bem, corra bem. Portanto, estás ali um período muito longo em que estás a achar, pá, isso é uma merda, eu só fiz maus investimentos, isto está tudo a fechar, pá, que raio é que eu fui fazer à minha carreira, que eu vou sair daqui com um track record péssimo. Síndrome de impostor. Completamente. E portanto isto, pá, nem toda a gente aguenta, objetivamente, claro. E bem, quer dizer, não somos todos construídos mentalmente da mesma maneira, e isto não é uma coisa que toda a gente consiga assimilar e gerir da mesma maneira. E portanto isso é bom saber-se. Pá, felizmente dei-me bem com isso, mas sofri também, claro. Como todos. E ninguém te disse isso no início. Pedro, bom conselho. Muito fixe, adorei a conversa, obrigado por teres vindo. Obrigado, foi um prazer. E é isso, ficamos por aqui, malta, vemos na próxima semana. Obrigado.